Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Desengenha, vai! Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Circuito Integrado 555. Essa parte do nosso estudo eu vou dividir em duas partes. Nós vamos falar primeiro sobre o circuito e como que ele pode ser aplicado, seus tipos de configurações, e no próximo vídeo eu vou dar mais detalhes dessas aplicações do circuito do CI, tá bom? Bom pessoal, então bora começar a nossa aula de hoje. O CI integrado 555, ele é um CI que é capaz de emitir pulsos em sua saída com uma frequência que é configurável através do capacitor e do resistor. Então pessoal, agora vamos para a pinagem do nosso circuito. Para o pino 1 eu tenho o GND, que nada mais é do que o zero da nossa fonte de alimentação. Cuidado ao conectar esse terminal, porque se nós conectarmos ele no mais VCC, a gente pode queimar esse CI, tá bom? Então, muito cuidado com isso. O pino 2 é o trigger, é o nosso gatilho. Ele vai acionar o carregamento do capacitor quando sua tensão for menor que 1/3 do VCC. Mais pra frente eu vou explicar isso. O pino 3 é a nossa saída. Ele vai emitir um sinal com amplitude do valor do VCC e com uma frequência que é configurável pelo resistor e capacitor, e ele suporta uma saída até 200 mA e uma impedância mínima de 70 ohms. Muito cuidado ao conectar outros componentes nessa saída, porque dependendo da impedância desse componente que a gente está colocando nessa saída, um alto-falante, por exemplo, se essa impedância for menor do que 70 ohms, eu posso queimar essa saída. Então, a minha impedância mínima é de 70 ohms nesse pino. O pino 4 é o nosso reset. O reset, ele tem a lógica invertida, então toda vez que ele estiver conectado no 1, ele não reseta. A partir do momento que eu conecto esse reset no 0, ele vai resetar a minha saída, tá bom? Vai resetar todo o sistema. O pino 5 é o Control Voltage. Ele serve para controlar o comparador interno do chip. Nesse pino costuma-se colocar um capacitor de 10 nanofarad para estabilizar essa tensão interna. O pino 6 é o nosso Threshold. Um valor de tensão maior que 2/3 do VCC aciona esse pino e o nosso capacitor para de carregar. O pino 7 é o Discharge. É o pino que vai descarregar o nosso capacitor. E o seu terminal é ligado um resistor e depois para o terra para fazer essa descarga. E o pino 8 é o nosso VCC, que é conectado na parte positiva da nossa fonte de alimentação. Ele pode receber tensões de 5, 9, 15 ou 18 volts, dependendo do fabricante. Então é muito importante vocês verem o datasheet. Agora nós vamos para os tipos de configurações desse CI. O CI 555 pode ser configurado de 3 formas diferentes: monoastável, astável e biastável. Ai, Gisele, mas o que é isso? É a forma de configuração e distribuição dos componentes que eu posso fazer nesse CI para conseguir resultados diferentes. Quando eu vou configurar esse circuito do modo monoastável, significa que ele vai funcionar como um disparador. Ou seja, eu vou ter apenas um pulso único na saída. Toda vez que eu quiser um outro pulso, eu vou ter que acionar o meu pino 2, que é o trigger, para eu ter um outro pulso na saída. Esse pulso foi feito, ele para e fica aguardando outro disparador no pino 2. Outro disparo, outro acionamento no pino 2. É assim que ele funciona. Ah, e como que eu posso imaginar essa aplicação no meu dia a dia? É como se fosse uma torneira de shopping. Sabe aquela torneira que você coloca a mão, a água cai por um tempo, depois a água para. Para você ter a água saindo de novo, você encosta a mão de novo. Esse é uma aplicação do circuito monoastável. A forma do circuito astável
ele vai atuar como um oscilador ou um temporizador. São pulsos contínuos. Eu vou ter uma configuração de circuito que esse pino 2 do trigger, ele vai ser automático. Então eu vou ter esse acionamento automático. Vai ser um ciclo contínuo. E o biastável, ele utiliza flip-flops. A aplicação dele é de interrupções imune a ruído. Agora nós vamos para o funcionamento geral do nosso circuito. Vamos entender eletronicamente como é que ele funciona. O exemplo que eu estou colocando na tela para vocês é de um circuito configurado de modo astável, tá, pessoal? Eu vou no próximo vídeo, eu vou fazer mais um vídeo para vocês, eu dividi essa aula em duas. Então, no próximo vídeo eu vou fazer para vocês mostrando detalhes das formas de ondas dessa saída para o circuito monoastável, para o astável e para o biastável. Mas eu peguei apenas para exemplo para conseguir mostrar para vocês o funcionamento desse componente. Esse capacitor aqui, esse capacitor C, ele é um componente eletrônico que armazena cargas elétricas. Ou seja, ele leva um tempo para se autocarregar quando é alimentado por um circuito, uma fonte de alimentação. Esse tempo que esse capacitor leva para carregar é o tempo que o pino 3 permanece em nível lógico 1, ou seja, com tensão saindo nesse pino. Se eu tivesse um circuito aqui no Proteus, esse LED acenderia, como no vídeo passado eu mostrei para vocês o pisca-pisca do LED, o oscilador, né? Então, esse pino estando em 1, o meu circuito aqui na saída, eu tenho uma saída positiva. Esse capacitor, ele é carregado pelos resistores R1 e R2. Esse carregamento do capacitor, quando atingir uma tensão equivalente a 2/3 da minha fonte de alimentação, do valor que eu tenho aqui no meu VCC no pino 8, ele vai descarregar, ele vai acionar o pino 6, pino 6 ele é acionado, meu capacitor começa o processo de descarregamento pelo pino 7, que é o discharge, que eu mostrei para vocês, fazendo então a saída ir para zero. Ele começa o processo de descarregamento, levando a minha saída para zero, ou seja, sem tensão. O que acontece? Quando eu chego nessa parte que ele fica sem tensão, se for um circuito, no caso dessa configuração astável, o meu pino 2 vai identificar que essa tensão do capacitor ela é menor que 1/3 do VCC. Aí ele começa a carregar novamente e reinicia o ciclo, por isso que o ciclo é contínuo nesse caso. Como eu disse, no próximo vídeo eu vou explicar o funcionamento dos outros circuitos para vocês. Então, o que é o legal desse circuito do 555? Para essa configuração que eu estou mostrando para vocês, nós conseguimos configurar quanto tempo eu quero que a minha saída fique em 1. Por quê? O tempo de carregamento do meu capacitor é o tempo que a minha saída vai ficar em 1. Então, dependendo da capacitância do meu capacitor, quanto maior for essa capacitância, mais tempo ele vai levar para carregar e mais tempo a minha saída vai permanecer em 1. Então, eu vou depender desse valor do capacitor e do resistor R2 para ter um tempo de nível lógico 1 na minha saída. No próximo vídeo eu também vou mostrar para vocês os cálculos que são feitos para esse tempo e essa que logicamente também é uma frequência nessa saída, e vou mostrar os cálculos para vocês. Então, pessoal, no vídeo de hoje mostrei para vocês então o que é o CI555 em maior detalhes, a pinagem dele, os tipos de configurações que eu posso fazer com esse circuito, que é de forma monoastável, astável, biastável, e mostrei o funcionamento de uma forma geral, eletronicamente, para vocês entenderem como é que ele funciona. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados para a segunda parte do nosso vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o like e ative o sininho para as próximas notificações. Até a próxima!